O vídeo começa com Naya abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher, elogiando, dizendo que ela está muito linda. Em seguida, ele expressa o desejo de conversar rapidamente com ela. Mais educadamente, menciona que já tem namorado e que ele não é exatamente o seu tipo. Curioso, o YouTube pergunta se ela tem certeza disso e pede um momento para uma breve conversa. No entanto, ela gentilmente nega e se despede, desejando um ótimo dia a ele. Naya então se dirige ao seu carro, comentando que a jovem pode ter sido um pouco reservada. Quando ela vê o carro do rapaz, ela volta imediatamente querendo conversar com o mesmo. Ela volta perguntando se o carro pertence a ele, e ele confirma, convidando ela a dar uma olhada dentro. Mas ele responde com calma, mencionando que o fato dela ter um namorado, se isso não muda muito. No entanto, ela esclarece que não tem um namorado, o que o surpreende, pois estava sob uma impressão oposta. Elogiando o carro, ela recebe um agradecimento e um elogio em troca. Ele então explica que adquiriu o carro porque gostou muito dele. Ela sugere que eles poderiam fazer alguma coisa juntos e pergunta sobre os planos dele. Ele responde que também apreciou muito sua companhia. Ela propõe passar algum tempo juntos e questiona sobre os seus planos. Ele responde que precisa cuidar dos seus negócios e que está compartilhando um pouco da energia que ela transmitiu inicialmente. Ela oferece a opção de ir embora caso ele não esteja interessado, e ele deixa a decisão a cargo dela. Em seguida, ela se apresenta e ele faz o mesmo, dizendo que o seu nome é Naya, expressando o prazer em conhecê-la. Ele pede que ela espere enquanto ele saia do carro, mencionando que pensou que ela não estava interessada, mas ela confirma que está. Durante a conversa, eles discutem as suas origens, e ele explicando que não é naturalmente da região, vindo originalmente de Ohio. Ele também pergunta de onde ela é e ela responde que é da mesma região. Ele compartilha que está na sua primeira semana ali, tentando fazer novas amizades na vizinhança, e ela sugere que eles poderiam ser amigos. Ele pergunta se ela está disposta a ser amigo dele agora. Em seguida, ela confirma que sim, propondo que saiam para comer alguma coisa juntos, pois ela pode apresentar bons restaurantes da região. Ela revela que gosta muito de frutos do mar. No entanto, ele lembra que inicialmente ela parecia relutante em conversar com ele, e ela explica que estava com pressa naquele momento, mas depois decidiu retornar após admirar o seu carro. Ele reitera o seu elogio pelo fato dela ter voltado e expressa novamente o quanto a aprecia. Ele a convida para dar uma volta, demonstrando seu interesse genuíno por ela. Após esse momento agradável, o Naya convida ela para entrar. A garota fica bem animada e já vai logo tentando entrar. Ele observa que ela está com dificuldade para abrir a porta do carro e ele brinca de forma amigável, sugerindo que ela simplesmente puxe a maçaneta. No entanto, ela continua enfrentando problemas para abrir a porta. Ele pergunta se ela está tendo dificuldades, e ela então admite que não está conseguindo. Ele brinca novamente e desta vez mencionando que a porta não está abrindo porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela rebate, lembrando que desde o início ele que queria conversar com ela. Ele responde que não está mais interessado, explicando que perdeu o interesse porque ele teve a impressão de que ela estava mais interessada em seu carro. O youtuber diz que os dois não sairão mais juntos e se despede dela. A moça fica ali brava e vai embora, achando ruim, e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Naya. O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher, dizendo que ela está muito bonita e elogia seu tênis e se apresenta para ela. Após ela revelar o seu nome, ele indaga sobre o seu destino, ao que ela informa que está a caminho de encontrar com um amigo. Nate manifesta o interesse em breve em conversar com ela, mencionando ser novo na região, quando ela alega estar com pressa. Ele educadamente solicita seu número de telefone, embora ela decline, explicando que precisa seguir o seu caminho. Nate então se despede, desejando a ela um excelente dia e vai na direção do seu glorioso carro de luxo, compreendendo que talvez não estivesse no clima para dar uma conversa naquele momento. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora. A moça retorna, batendo na porta e expressa desejo de se desculpar por causa da sua conduta anterior. Nate se mostra preocupado com o motivo.
Ela confessa que sua maneira de falar foi rude. Nate, mantendo uma abordagem gentil, destaca que ele se sentiu que tinha sido ignorado. A mulher reconhece seu comportamento inadequado e pede desculpas. O rapaz, com cortesia, pergunta sobre o seu recuso inicial e se ela estava relacionada ao amigo que ela iria encontrar. Ela, embora inicialmente focada em seu amigo, compartilha que ao caminhar naquela direção, mudou de ideia ao ver o carro de Nate. Ele então elogia o gosto dela pelo veículo, revelando como um de seus favoritos carros de sua coleção. Ela demonstra interesse e ele compartilha seu amor por carros. Com uma abordagem simpática, Nate questiona sua pressa anterior e ela revela que não possui um namorado. O YouTube indaga sobre a discrepância entre as suas afirmações anteriores e sua confissão atual. Ela afirma sua sinceridade e interesse em conhecê-lo. Nate então pergunta se uma pessoa como ele deveria conhecê-la, e ela concorda. Ele menciona sua mudança rápida de atitude e ela se desculpa novamente. Então a garota diz que ali fora está muito quente e pede para o rapaz entrar com ela no carro. Mas Nate conversa por mais um tempo, mas no fim aceita e chama ela para entrar, e a moça entra igual The Flash. Após ela entrar, oferece seu número para o rapaz. Ele fala que não sabe se quer o número dela, pois não gostou muito do que ela fez no início. No entanto, ele expressa a preocupação de que ela possa estar interessada apenas em seu carro, citando afirmações anteriores de ter um namorado e agora considerá-lo como um possível futuro parceiro. Ela esclarece que estava sendo sincera sobre não ter um namorado. Nate, mantendo uma compostura, reflete sobre a situação e a deseja a ela uma ótima caminhada a partir das atitudes dela, e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. A moça pergunta se ele está falando sério. O YouTube afirma que sim. A garota desce achando ruim e fala que o carro deve ser alugado, mas tomou um fora do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a garota, falando que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a mulher responde que Damon não precisa saber o seu nome. Então Damon pergunta por que ela está falando daquele jeito com ele. E a garota diz que é porque ele já está meio velho e gordinho demais. Então, Damon pergunta se ela poderia pelo menos passar o Instagram dela. A garota passa o Instagram dela, mas diz que não irá segui-lo de volta. Então, Damon tenta se apresentar, mas a garota, ela se recusa a pegar na mão de Damon e fala que não sabe onde ele passou essa mão. Ele diz que só estava apenas fritando algumas batatas e fazendo alguns hambúrgueres. Então, Damon pergunta se caso ele conseguisse um emprego melhor, se eles poderiam se conhecer melhor. A garota diz que não. Mas Damon não desiste e insiste em conversar com ela e diz que estava apenas tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não está interessada e fala para ele arrumar um outro emprego para pelo menos ela pensar em conversar com ele. E fala que só a bolsa dela paga mais de um ano de salário de Damon. Então o Damon pede desculpas por incomodá-la e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E quando a mulher percebe a nave de Damon, ela volta correndo para conversar com o rapaz. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. Então a garota confusa pergunta como ele tem uma Lambo trabalhando no McDonald's. Então o rapaz responde que todos os donos do McDonald's deveriam ter uma Lamborghini. Então ela pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de Damon. O YouTube aceita e ajuda a garota a entrar no carro e elogia novamente a garota e também entra no carro. Damon pede para a garota contar um pouco sobre a sua vida para ele, mas a mulher recusa e fala para eles irem ao shopping e assim poderem se conhecer melhor. Então Damon pede o Instagram dela novamente, mas a mulher passa seu Instagram novamente e diz que a garota poderia segui-lo de volta, pois eles iriam fazer compras.
Então, o Damon pergunta por que ela voltou para conversar com ele. A mesma diz que foi pelo carro de Damon. O YouTube pergunta se ela é uma garimpeira. E a garota assume ser uma garimpeira sim. Nesse momento, o Damon pede para a garota descer do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a reclamar e até fala que o carro de Damon é alugado. Mas no fim, a garota desce do carro, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele chega na garota elogiando ela e pergunta como ela está. A garota agradece o elogio e fala que está bem. O YouTube pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Em seguida, ela diz que se chama Sally. O YouTube então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e pergunta se eles poderiam se conhecer. A garota recusa e fala que não está muito interessada. London então pergunta para onde a garota estava indo e ela diz para ele que iria fazer compras e sai andando sem dar nenhuma chance. Então o YouTube vai em direção ao seu glorioso Corvette e é assim que a mágica acontece. A garota logo volta tentando puxar assunto com o rapaz. Ela então pergunta se aquele carro é mesmo de London. Ele responde dizendo que sim, que aquele era um dos seus carros. A garota então vai se aproximando e continua tentando conversar com o YouTuber. A mulher chama London para dar uma volta com ele. Mas o rapaz a questiona dizendo que ela tinha falado que não estava muito interessada. Então, a garota diz que é porque ele estava a pé e agora ele está em um Corvette e chama London para ir fazer compras com ela, mas London diz que não está muito afim. Então, a garota fala para ele para apenas darem uma volta na cidade para ela mostrar para ele alguns lugares para eles se conhecerem melhor. Então, London aceita e fala para ela entrar no seu carro e ela entra sem pensar duas vezes. Então, a garota pergunta o que eles irão fazer. Então, o London fala que apenas está tentando conhecê-la melhor. Então, a mulher fala que tudo bem. London começa a perguntar um pouco sobre a vida dela. E a mulher começa a contar um pouco de sua vida para o rapaz. Ela diz que já se formou há muito tempo, faz curso e dança e trabalha em casa. Ela também mostrou ser muito gentil com ele dentro do Corvette. Em seguida, a mulher elogia o rapaz dizendo que ele parece um empresário. Ela então fala que gostaria de ter um carro igual esse do London, que ele é muito bonito. A mulher continua elogiando o rapaz, dizendo que ele se veste muito bem e que ele está muito cheiroso. Então, London pergunta qual o tipo de cara que ela mais gosta. Ela diz para ele que gosta de caras com a sua própria riqueza e que são empreendedores. Então, eles conversam por mais alguns minutos. Então, o London fala que estava procurando uma garota. Ela parece ser bem legal, mas só que ela é muito interesseira. London pede para ela descer do carro. A garota fica nervosa e sai xingando London e fala que seu carro é alugado. Mas no fim, ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele espera a mulher passar e aborda ela perguntando qual o seu nome e se tá tudo bem. Ela fala que tudo bem e que não interessa para ele o seu nome. Kai pergunta o porquê ela está de joguinhos com ele e fala que gostaria de conversar com ela há alguns minutos, mas ela está andando rápido demais. Ela então responde para ele que ela tem namorado. Ele então questiona por que ela está andando sozinha. E ela fala que não deve nenhuma explicação para ele e manda ele ir embora. Em seguida, o YouTube aceita o fora e vai em direção ao seu Corvette.
E quando a garota vê que o Corvette é dele, ela dá meia volta e vem andando muito depressa. E nessa hora dá pra ver como ela está arrependida. Em seguida, ela chega até o carro e começa a puxar papo com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. O YouTube fala que o carro é sim dele e confirma. E pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela então pede para entrar no carro com ele. O mesmo responde que não deveria deixá-la entrar no carro, pois ela disse que tem namorado e que ele está incomodando. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria falar com ele no início, e ela fala que não achou ele interessante. Ele então pergunta o que mudou agora, e ela fala que ele tem um bom carro e ela gostou muito e agora vale a pena dar uma chance para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha, chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor e mais à vontade. Ela concorda com tudo que ele disse. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que quer ir para o shopping para fazer compras e que ele tem muito dinheiro e pode comprar algumas comprinhas para ela e dar de presente. Ele então fala que quer conhecê-la primeiro e que eles podem sair para beber e tomar um drink. Ela então pergunta se eles podem ir para o shopping depois. Ele fala que ela só quer saber de ir para o shopping e fala que ela está passando energias negativas para ele. Nessa hora, ele fala que tem que dizer a verdade, e ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e ela não é nada do que ele pensou, e que ela só quer gastar o dinheiro dele. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque ele já não está mais afim dela. Ela começa a xingar ele e fala que ele está fazendo hora com a cara dele. Ele fala que não, mas que desistiu de sair com ela. Ela desce do carro nervosa, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. Iniciamos o vídeo com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome, e ela responde que está tudo bem. London então pergunta por que ela está olhando para ele com essa cara de assustada. Ele fala que só queria conhecê-la e conversar com ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Nova York. London então fala que ela não parece ser de Nova York, e ela fala que na verdade ela é de Houston. Além disso, ela pergunta o que ele quer com ela. Em seguida, o London fala que está afim dela e gostaria de pegar o seu número, mas ela não dá a mínima para ele. London pede novamente o número dela, porém a mesma fala que de jeito nenhum vai passar o número para ele. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela. Ela nega e fala que não precisa e sai andando. London então caminha até sua Lamborghini Urus e na mesma hora a mulher vê a burrada que está fazendo e vem consertar a situação com ele. Ela então pede para ele esperar e fala que está tendo um dia ruim. O London então chama ela e questiona o porquê que ela estava agindo de forma rude com ele. Ela fala que hoje o dia dela não está sendo muito bom. Ele então pergunta se ele pode tentar melhorar o dia dela. E ela fala que sim, que agora eles podem se conhecer melhor. O YouTuber fala que estava tentando encontrar um lugar para comer e que achou ela muito linda e só queria convidá-la para ir com ele, mas que ela foi muito rude. Ela fala que não precisa ficar lembrando disso e agora ela vai com ele para onde ele quiser. Em seguida, o London pergunta se ela quer ir mesmo com ele, e ela responde que quer sim, que quer dar uma volta na sua Lamborghini. Ele então fala para ela entrar no carro para eles darem uma volta e depois irem almoçar, e a mesma faz do jeito que ele disse. Dentro do carro, o London pergunta onde ela quer ir almoçar, e ela cita um bom restaurante que, segundo ela, tem bifes dourados e que deve ser muito bom pelo jeito. London então pergunta por que ela estava tendo um dia ruim, e ela responde para ele que é porque ela não fez suas unhas e ainda não arrumou seu cabelo e está meio de mau humor.
London então fala que depois de almoçar ele vai querer levá-la para sua casa. Porém, ela fala que para ir para a casa dele, ele vai ter que pagar ela. London então fala que isso não vai rolar. Ela fala que nada é de graça e tudo tem seu preço. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais nada com ela. E pede para ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. Ela acha ruim, desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. O vídeo começa com Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O YouTuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso.
Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e, além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer a pegadinha da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Nate a aborda e pergunta se ela não teria alguns trocados para lhe dar, porque ele está vários dias sem comer. A mulher fala que vai ajudá-lo e procura em sua bolsa alguns dólares para lhe dar, e fala que gostaria de ajudar, mas Nate agradece e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou até agora. Ela fala que está muito quente para ele estar descalço. Nate fala que roubaram seus calçados e por isso ele está sem. Em seguida, Nate fala que ela é muito linda e muito generosa. Ela fala que ele também é muito bonito e pergunta por que ele está nessa situação. O YouTube então explica que ele está passando por um momento muito difícil e não sabe como sair dessa. Ele fala que sua mulher se separou dele e levou tudo o que ele tinha e não deixou nada para ele. Ele fala que está tentando sobreviver aqui e durante o dia todo ela foi a única pessoa que ajudou ele e que ele está muito grato a ela. Em seguida, ela fala para ele que vai comprar comida, bebida e pede para ele esperar e vai até o seu carro e deixa o Nate surpreso quando ele vê a sua Lamborghini. Minutos depois, ela volta e estaciona o carro perto de Nate. Em seguida, ela pega no seu porta-malas uma sacola com bebidas, sucos, comidas e entrega para Nate. E também entrega para ele um envelope com 10 mil dólares e fala que é para ajudar ele se erguer. Nate, atuando em seu papel, faz uma cara de muito triste e que fica admirado com ela e quase chora. Nate então fala que o dia dele está sendo muito difícil, mas ela tirou o tempo para lhe ajudar e deu dinheiro para ele, comida e bebida. Ele fala que está muito grato e dá um abraço nela. Em seguida, o YouTube revela que tudo era uma pegadinha e mostra a câmera para ela e fala que queria saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro. E fala que o carro de luxo que está atrás do carro dela é dele e também fazia parte da pegadinha. Ele então devolve o dinheiro para ela e fala que ela foi muito generosa com ele e foi muito humilde e agradece por tudo que ela fez por ele.
e fala que ela passou no teste e ela é uma mulher genuína e sensacional. E em seguida ele dá um abraço nela e se despede da garota. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O youtuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e ela responde para ele que isso não importa. Ele então pergunta por que não. Ela responde que está ocupada agora. Ele então fala que ela está ocupada mandando mensagens e pergunta por que ela não pode falar com ele alguns segundos. E insiste em falar com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então vai na direção do seu carro de luxo, e é nessa hora que algo acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo e vai atrás dele toda interessada e pega na mão dele e se apresenta para ele. Depois dela se apresentar, o Nate pergunta o que ela está fazendo. E ela responde que estava saindo para pegar um ar fresco e ver algumas pessoas. Ele então pergunta se ela é mesmo da cidade. Ela responde que não e fala que ela é de Hollywood. Nate então fala que ela parece gostar muito da cidade e ela responde para ele que sim. O YouTube então pergunta se ela tem planos para hoje. E ela responde que vai procurar um bom restaurante para poder jantar hoje à noite. Nate então fala que isso é uma boa ideia e ele podia convidá-la para sair com ele. Ela topa e aceita o convite dele. Ele então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto.
Ela fala que sim, que tem um ótimo restaurante aqui perto que os dois poderiam ir para lá. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra com ele sem nenhum problema e nem parece mais aquela mulher rude do início do vídeo. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ele pergunta quando ela faz aniversário. E ela responde para ele que fez aniversário há 2 dias atrás. Ele então pergunta se teve alguma festa. E ela responde que sim, que teve uma festa muito boa, com direito a bolo e até dançarina. O Nate então pergunta o que ela quer fazer agora. E ela responde que eles podem sair para comer alguma coisa. Mas nessa hora, o Nate manda ela descer do carro e fala que não vai a lugar nenhum, porque ela é muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ela fica sem graça e desce do carro sem falar uma palavra. O Nate a deseja um bom dia e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube que ela mesma rejeitou. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele pede licença e fala que ela tá linda e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui sozinha e se ela não tem um namorado. A garota responde para ele que ela tem sim um namorado. Ele pergunta por que ele não está aqui agora com ela. E ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Então, ele pergunta o que ela vai aprontar com suas amigas. E ela responde que vai sair para beber. Ele então fala que não quer ser direto demais, mas que gostaria de pegar o número dela para eles serem amigos. E ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ele está mal vestido ou algo do tipo. E ela responde que não. Ele então pergunta novamente se ele é feio ou se ela não gosta de cara negro. A mulher responde que não é nada disso, simplesmente porque ela tem um namorado. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê o carro de luxo do YouTuber, algo acontece e ela vai atrás dele na mesma hora. Ela então pergunta para ele o que ele queria com ela. E ele fala que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela responde que eles podem dar uma volta no carro dele. Porém, ele fala para ela que ela disse que tem namorado. Mas ela responde que ela está solteira e não tem nenhum compromisso. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela e ela aceita e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Ele então pergunta se ela quer entrar no carro dele para eles conversarem melhor lá dentro. E ela fala que sim e entra com ele no carro, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não estava sentindo ele quando tentou falar com ela. E ela responde que ela tinha ficado com medo porque não fala com nenhum estranho. O YouTube então fala que ela mentiu ao dizer que ela tinha namorado. Ela fala que sim, que isso é uma forma dela não render assunto com gente que ela não conhece. O YouTuber fala que ela mudou de ideia muito rápido só porque viu que ele tinha um Corvette. Ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Nessa hora, ele fala para ela descer do carro, que ele vai pensar se vai dar uma chance para ela ou não. Na sequência, ele fala que não vai dar nenhuma chance para ela porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ele então entra no carro e a mulher começa a pedir desculpas, mas não adianta nada. Mas ele fala que não e sai acelerando o seu Corvette. E no fim, a mulher acabou se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!
Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kylie caminha na direção da sua McLaren, mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kylie responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kylie então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kylie fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kylie então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kylie fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem ia voltar para falar com ele e que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kylie. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que ele que vai ter que descobrir.
Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar 2 vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa.
O vídeo começa com Nate chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, perguntando como ela está, e pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. A moça não responde o rapaz e já vai dizendo que está conversando com o seu namorado. O YouTube pergunta se é sério isso e pergunta há quanto tempo ela namora. Ela fala que eles já se conhecem há um bom tempo e continuam andando. Nate fala para eles conversarem por pelo menos 2 minutos. E ela diz que não será possível. O rapaz aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê a nave que o Nate está, volta imediatamente para vir conversar com ele. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela está precisando. A moça pergunta se esse carro é mesmo dele. O Nate fala que ele está dentro do carro e é claro que o carro é dele. Ela fala que só queria confirmar se realmente era e diz que se caso o rapaz ainda estivesse interessada, ela poderia deixar o seu número com ele. O Nate então pergunta por que isto agora e diz que na calçada ela não parecia nem um pouco interessada em conversar com ele ou em passar o seu número. A garota diz que ela iria passar sim, mas quando olhou, o Nate já tinha virado. O rapaz fala que não parecia que ela ia fazer isso, pois ela estava se afastando e estava muito focada na conversa com seu namorado. A garota diz para ele que não tem namorado. O YouTube pergunta por que ela disse que tinha namorado, e a mulher fala que acabou se confundindo com as palavras, e ele é só seu ficante e eles iriam se encontrar, mas ela cancelou. O rapaz pergunta se isso ocorreu tão rapidamente assim, e ela diz que sim, que está bem brava, mas para não perder a viagem, decidiu dar uma chance para o Nate. O rapaz fala que isso é muito estranho e que agorinha há pouco ela nem parecia nada interessada nele. A moça diz que talvez era porque ela não estava olhando para ele direito e que agora ela percebeu que Nate é bem bonitinho. O YouTube fala que ok e agradece o elogio. Ela diz que o seu ficante ter cancelado pode ter sido o destino, dizendo para Nate e ela se conhecerem. O YouTube fala que ok e que ele irá acreditar e chama ela para entrar. A garota fica animada e entra sem pensar 2 vezes, achando que tinha se dado bem. Após entrar, a garota diz que o carro do rapaz é muito bom e fala que ela aprecia isso. O rapaz então fala que foi por isso que ele comprou este carro, que atende todas as suas expectativas. A mulher diz que é muito melhor estar ali dentro com ele. Nate pergunta se lá fora estava muito calor e ela fala para ele que sim. O rapaz fala que no começo iria tentar chamá-la para entrar para eles se refrescarem, mas que ela parecia estar com muita pressa. A garota diz que não seria legal se ela fosse embora e o deixasse ali no calor. O Nate fala que estava tentando evitar isso, mas que ela nem deu uma chance para eles conversarem, que isso ainda está o deixando bastante confuso. A garota pergunta o que está causando toda essa confusão nele. O rapaz disse que ela não parecia nem um pouco interessada nele e que de repente isso mudou completamente. A moça dá uma risadinha e fala que lá vem ele com esse papo de novo. O rapaz fala que se ela responder, talvez ele pare de fazer essa pergunta. A moça diz que já que ele quer tanto saber, ela irá dizer. Ela fala pro Nate olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. E era exatamente por isso que ela estava evitando no começo. O rapaz fala uau e diz que realmente ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. A garota diz que já se arrependeu e fala que o carro do rapaz deve ser alugado. Ele fala que ela pode descer, a mulher desce e diz que seria um prazer. E ela desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo abordando essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante, mas a garota não fala, simplesmente diz para o rapaz continuar com o seu trabalho. O rapaz fala que só queria a localização do lugar. A mulher fala que não pode ajudá-lo e continua andando. O YouTube pede para eles conversarem um pouco, mas a garota ignora o rapaz e continua o seu caminho. O YouTube então desiste de tentar conversar com a garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette.
E é nessa hora que a mágica acontece. A garota então viu o carro do rapaz, volta rapidinho para conversar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz qual era mesmo o restaurante que ele estava procurando. E ele diz que o nome é Taco Bell. Ela entende e fala que conhece sim esse restaurante, tem ali perto. O rapaz fala que ok e pergunta por que ela disse isso para ele agora. E pergunta se agora ela está a fim de conversar com ele. A garota fala que apenas resolveu voltar e dizer que sabia. E quem sabe para eles conversarem um pouco. Ele então fala que ok e pede para ela dar uma voltinha para ele. E ela faz como o rapaz pediu. O YouTube pergunta à garota o seu nome e ela diz que o nome dela é Beatriz. E o rapaz entende tudo. A garota então pergunta se aquele assoprador de folhas é mesmo do rapaz. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela pergunta ao rapaz por que ele está assoprando folhas nesse horário ali. E ele diz que esse é o seu trabalho. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que ele só poderia estar de brincadeira. O rapaz então fala que não, que isso também é um trabalho dele. Ela fala que tudo bem, mas que não tem como ele ter comprado um carro desses ganhando um salário de assoprador de folhas. Os dois então conversam um pouco sobre o YouTuber e ele já não estava gostando mais do que a garota estava falando. Mas então ela muda de assunto e fala para eles deixarem o assoprador para lá. Ela pergunta de onde o rapaz vem e ele fala que ele é de Sugarland. A moça fala que então ele está vindo do Texas e ele responde que sim. A garota vai direto ao ponto e pergunta ao rapaz se ele ainda vai ao restaurante. Ele fala que sim, mas que não sabe a localização do local. A mulher fala que irá resolver isso e que ela pode ser o GPS do rapaz. Ele fala que tudo bem e chama ela para entrar. A garota então entra rapidamente, achando que tinha convencido o Kilo. Após ela entrar, eles conversam brincando por um pouco de tempo. E então a mulher fala que ainda não sabe o nome do rapaz. E ele fala que seu nome é Kilo. Ela fala que tudo bem e o YouTube pergunta a idade da garota. E a mulher fala que tem 23 anos. O rapaz pergunta por que ela foi rude daquele jeito com ele ali na calçada. A moça então diz que não falaria que ela foi rude, pois estava muito sol e eles não tinham necessidade de conversar e que nem se conheciam. Mas então o rapaz disse que quando ela viu o seu carro, ela mudou e mesmo com o sol e sem conhecer ele, ela voltou para conversar com ele. A moça fala que só ficou um pouco de dó de não ter dado atenção para ele. O rapaz pergunta se foi isso mesmo e fala que está achando que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele revelou seu trabalho, ela não parecia estar muito bem com isso. A mulher fala que não é isso, mas já sabe o que o rapaz acha e ela vai descer. Kilo fala que tudo bem e que é melhor assim. A mulher então desce do carro e no fim acabou sendo rejeitada pelo Kilo. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O YouTuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele. De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele.
London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O YouTuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nair acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nair vai tentar abrir e passa por outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O YouTuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair.